O Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues. É fato. Aquele papo lá da imprensa mexicana de que a proposta do Vasco foi baixa não procede. O Vasco fez uma ótima proposta para o Brian Rodrigues. Essa última proposta tá o cartada final. Inclusive, o que eu posso adiantar da negociação com esse jogador é que ele gostaria de jogar no Vasco da Gama, é que por ele já estaria aqui no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México. O Vasco espera ter essa resposta ou na quinta-feira ou na sexta-feira. Se o América do México não responder à boa proposta que o Vasco fez, o jogador já deu o sinal positivo. Se o América do México, o presidente do América do México, não responder à boa proposta que o Vasco fez entre quinta e sexta-feira, o Vasco vai partir para outra. O Vasco não vai ficar se arrastando pelo Brian, porque tudo que o Vasco poderia fazer, o Vasco fez. Enviou a primeira proposta, baixa, beleza. Enviou a segunda proposta, baixa, beleza. Vamos negociar aqui. Envia uma proposta ótima. Ótima, tá? Não foi baixa, não. Foi ótima. Foi maior do que todos os números que vocês viram aí. Uma proposta que realmente, até na minha concepção, e eu não vou falar valores aqui, mas até na minha concepção, é uma proposta ótima para o Brian. É realmente o valor que eu acredito que ele valha. Agora, se o América do México ficar enrolando, se o América do México ficar lenga-lenga, o Vasco tem outros alvos. E outros alvos, inclusive, com propostas, tá? Outros alvos com propostas na mesa. Então, assim, a prioridade do Vasco continua sendo o Brian? Continua sendo o Brian. O jogador que o Vasco mais quer contratar nessa janela de transferências é o Brian? É o Brian. A proposta foi feita dentro de um valor ótimo? Foi feita. O jogador quer vir para o Vasco da Gama? Quer. Aceita vir para o Vasco da Gama? Aceita. Depende de quem? Do presidente do América do México. Então, é uma coisa que só vai depender deles. Só vai depender deles. E se não vier, eu gostaria que vocês entendessem que tudo que o Vasco pôde fazer, ele fez. Só que não é fácil você tirar um ponta titular, ponta esquerda, que tem 24 anos, que está jogando, que está dando assistência, que é de jogador de seleção uruguaia. Não é fácil. As negociações se arrastam e são completamente normais. É normal. Agora, o Vasco também não vai ficar esperando depois de ter chegado ao seu limite. E quando eu digo ao seu limite, é o que o Vasco considera o que é o ideal. Compreende? Então, assim, a gente deve ter um desfecho. Hoje teve uma nova conversa e a gente deve ter um desfecho até a próxima sexta-feira. Se o América do México, na figura de seu presidente, não responder o que tem que responder, o Vasco vai seguir a vida dele. Show de bola, tentou, conversou com o empresário do jogador, conversou com o atleta, fez de tudo o que era possível para trazer o Brian Rodrigues, que é um jogador prioritário na cabeça do Vasco da Gama, mas tem outros mapeados, tem outros bons nomes mapeados e que o Vasco já está em negociação, inclusive. Então, assim, o que eu posso garantir para o torcedor vascaíno hoje é: o Vasco vai contratar de 2 a 4 pontas até o fim da janela de transferências. É fato. É fato. Tudo bem que a ansiedade ela acaba tomando conta do torcedor. Eu falei para vocês que se chegasse no final de janeiro e não tivesse contratado um ponta, eu ia estar aqui reclamando. E eu tô falando para vocês. Eu busco a informação antes de reclamar. Tem muita gente que reclama sem buscar a informação. E esse é o maior problema hoje da torcida. Então, assim, pelas informações que eu busquei, as coisas estão andando conforme elas têm que andar. Sei que o Vasco já fez uma boa proposta pelo Brian, tá chegando a todo o seu alcance pelo Brian, e se o Brian não vier, é porque o América do México não quis liberar o jogador. Ponto. Mas que, em paralelo a isso, o Vasco já tá atacando o mercado. O Vasco já fez propostas para outros jogadores. Então, assim, é aguardar, cara. É aguardar. O Campeonato Carioca, o Vasco vem cumprindo o seu papel. O Carille, apesar de entender que precisa de jogadores, está satisfeito com o elenco que o Vasco tem, mas sabe também que tem que chegar os 2 pontas, pelo menos 2 pontas. O que eu posso garantir para vocês, o que eu ouvi hoje, é que de 2 a 4 pontas vão chegar até o final da janela de transferências. O Vasco ainda tem a possível volta do Adson no mês que vem. O Vasco no meio do ano ainda vai ter a volta do David. No meio do ano tem janela de transferências, onde os contratos no futebol europeu acabam. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui que eu já trouxe esse nome. Mas é um jogador que o Vasco continua observando, que é o Vitor Sá. Vitor Sá, e aí? Teu contrato tá acabando. Tá a fim de vir? É um jogador também que o Vasco tá monitorando. Entre outros atletas que, quando o mercado da janela de transferências do meio do ano abre, o negócio tem um lastro muito grande. Então, cara, o que eu posso dizer pra vocês é isso. É isso. Eu venho trazendo aqui informação. Informação. Eu não venho trazendo aqui o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu venho trazendo informação. Porque eu acho que antes da gente reclamar, a gente tem que buscar a informação.
É igual a situação do Lucas Braga. Tornou-se uma situação onde a torcida fez um barulho, mas na verdade a situação do Lucas Braga, ela nunca passou de uma conversa por uma consulta. Porque o Santos tinha feito uma consulta pelo Sforza, e aí pensou-se em envolver algum jogador, o cara ele já tinha trabalhado com ele, achou, beleza, vai vendo aí o que tiver que fazer. Mas em nenhum momento o Vasco entrou em negociação por esse jogador. E no final das contas, foi vetada essa negociação e o Vasco não vai trazer o Lucas Braga. A questão do Lloyd é outro. O Vasco tem uma conversa bem adiantada com ele, mas só vai terminar de engatilhar essas conversas depois que contratar os pontas titulares. Por quê? Porque são pontas que têm características diferentes. O Brian Rodrigues, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. O Brian Rodrigues é um jogador que é muito habilidoso. Ele é forte, ele é veloz, ele tem 24 anos, ele tem poder de revenda, ele joga na seleção uruguaia e ele é habilidoso. Ele te entrega gol e ele te entrega assistência. Então, esse jogador aqui, ele é muito habilidoso. Ele tem essa característica. Pro outro lado, pra ponta direita, você tem que trazer o quê? Um cara que é mais de força física, um cara que é mais de reposição. Digamos que o Brian Rodrigues deu errado. E aí o Vasco tá buscando jogadores que têm outra característica. Exemplo qualquer. Na ponta esquerda, vai trazer um cara que é mais forte, um cara que é mais de força física, que é mais bruto. Aí você vai fazer o quê do lado direito? Buscar um jogador mais habilidoso, mas que também tenha poder de recomposição. Então, assim, essas negociações que estão em cursos, são 4 operações que o Vasco tem aí no mercado. Brian Rodrigues e mais 3, e que eu vou tentar buscar o nome para não ficar dando ilusão para vocês, essas operações têm jogadores com características diferentes. Então, para um mandar, você tem que saber o que você vai trazer na outra. Essa é a situação do Vasco no momento. O Vasco não está dormindo no mercado, como muita gente acha. O Vasco não está esperando a vida passar. O Vasco não está olhando o que está acontecendo e tudo bem. O Vasco está agindo de forma estratégica. Foi diante dos seus objetivos e tentou as contratações dos seus objetivos. Compreende? Então, cara, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Tem que esperar para ver o que vai acontecer. O ponto é esse. Então, eles se agarram, a diretoria do Vasco se agarra em, na semana que vem, já ter pelo menos de 1 a 2 pontas contratados e até o fim da janela ter de 2 a 4 pontas contratados. Essa é a expectativa da diretoria e as negociações estão em curso. Estão em curso. Então, o Brian já não vem mais. Mentira. Mentira. Hoje está aberto. Pode ser um sim, pode ser um não. Mas hoje a negociação está aberta. E o Vasco já conta com a boa vontade do jogador vir. Agora falta o América liberar. Pedrosa, então falta tudo. Não falta. Se o jogador quer vir, é meio caminho andado. O que falta é o América liberar. Pode ser que seja negado e o Vasco vai atrás de outro, como já está indo atrás de outro. E por aí vai, cara. As operações acontecem paralelamente. Não é um aqui, depois vai outro, depois vai outro. Elas são paralelas. Agora, digamos, contratou o Brian e está negociando com outro que é da mesma característica, cancela o outro. Se contratou o Brian, traz, busca outro com outra característica, busca com outro de outra posição. O Vasco não descarta ainda de contratar mais um centroavante para poder ser o reserva do Verratti. Depende também porque a janela não fechou. Então pode ter uma venda do Ryan. E aí o mercado se abre novamente porque o Vasco vai ter mais dinheiro em caixa. São muitas situações que vão acontecendo que você já tem que ir pensando lá na frente, cara. E pensando lá na frente. O que eu vejo muitas vezes é um desespero de uma parte da torcida. Como se o elenco do Vasco da Gama não tivesse nem uma espinha dorsal. Como se o elenco do Vasco da Gama não tivesse nem um time pré-montado, digamos assim. E essa não é a realidade. O Vasco é um time que hoje está 80% montado. Os 20% que faltam, na minha visão, são 2 pontas. Um ponta esquerda, um ponta direita e um centroavante. Um jogador que possa ser um reserva para o Verratti com outras características. Se você traz 3 jogadores que possam fazer essas funções que eu falei, você tem um elenco pronto para esse início de temporada. Tá? Você tem um elenco pronto até a próxima janela de transferências. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Sabe? O Vasco tem um time que está 80% montado. Eu entendo que vocês possam até achar o contrário, achar diferente de mim, mas de verdade. Eu olhando o elenco do Vasco da Gama, eu acho que o Vasco está 80% montado. Tá? Essa é a minha visão.
É essa sexta agora, gente, que eu tô falando. Até essa sexta agora a gente deve ter uma definição, seja positiva ou seja negativa. Se for negativa, o Vasco vai atrás de outro jogador e já está indo atrás desse outro jogador. Se for positiva, ótimo. O Brian Rodrigues vai ser jogador do Vasco e ele chega como um ponta de primeira prateleira no futebol brasileiro. E assim tem transcorrido as situações, tá? Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.